Querida família de luz, peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho e deixem seu like. Gratidão. Saudações, queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. É uma alegria me comunicar com vocês, dessa maneira, para aqueles que ouvem isso e acreditam. Quem pensa que talvez haja uma voz, e a voz chega até você, de uma forma que nunca chegou antes. Alguns de vocês estão percebendo que o ser humano é como uma antena, que há mais que o ser humano recolhe em sua consciência, mais do que lhe foi dito. É assim que você recebe a intuição, e já discutimos isso antes. Já falamos sobre a beleza do que é a intuição, e como ela vem da sua consciência, não do seu cérebro. E haverá quem diga, espere um minuto, a consciência vem do cérebro. Não, ele não faz isso. Há uma fusão entre sua consciência e seu cérebro. Seu cérebro reage às coisas que você imagina, e às coisas que você pensa, e a consciência coloca algo no cérebro, que o ajuda a funcionar. Mas, se você perguntar a muitos, que estiveram do outro lado do véu, e voltaram, talvez, no que você chama de experiências de quase morte, eles lhe dirão que o cérebro para de funcionar, mas a consciência não. Quando o cérebro estava clinicamente morto, a consciência dava informações maravilhosas. Alguns chegaram muito perto do outro lado, onde a consciência estava quase pronta para explodir, como energia da alma, e voltaram. Eu chamarei essa consciência de sua consciência de alma, e ela se alia ao seu corpo. Vamos rever o que a humanidade agora entende, em breve resumo, não cientificamente, não medicamente, mas apenas um resumo, e de maneira geral. O que essa cultura, chamada Terra, agora sabe sobre seu DNA? Quando o genoma humano começou a ser descoberto, havia um entendimento de que era como olhar galáxias dentro de galáxias. Que havia tanto ali, que alguns diziam que levaria uma vida inteira, talvez, para revelar o quanto havia ali. Bem, não foi assim. Surgiram métodos engenhosos para examinar o DNA e começar a identificar o que havia nele. Havia muitas repetições, o que os levou a ver o que essas repetições produziam. Eles não receberam essa imagem maravilhosa do que era o DNA. O incrível é que nesse seu DNA, descobriram mais de 3 bilhões de substâncias químicas. 3 bilhões de peças ligadas a ele, de forma ordenada, fazendo coisas que eles não sabiam, mas, pelo menos, eles tinham um projeto, pode-se dizer, ou pelo menos, eles conheciam a química. Eles viram e revelaram a dupla hélice, como ela se parecia, e então, as permutações nela, e tudo o que ela podia fazer. Eles viram o que ela podia fazer, mas não sabiam o que ela fazia. Agora, isso foi exemplificado nos resultados obtidos logo após aquele projeto Genoma Humano. Quando eles disseram, revelamos a química do DNA, mais de 3 bilhões de partes, mas só sabemos o que cerca de 3% delas fazem. Eles disseram que a codificação de 3% era bastante óbvia. Essa foi a porção do DNA que produziu os genes. Então, você vê imediatamente para que serve o DNA. Está lá, como um painel, você pode dizer, como um painel de controle, talvez, como instruções que compõem muito de quem você é, e continua a fazê-lo. Uma coisa que eles descobriram imediatamente foi que seu DNA é responsável por mais de 26 mil genes que vocês têm em seus corpos. Esses genes estão continuamente sendo feitos ou produzidos, no momento certo, para os propósitos certos. O DNA não está apenas lá, como algo que você traz desde o nascimento, está sempre ativo, está sempre trabalhando, e faz coisas. 3% dele foi identificado. E o resto? A esmagadora maioria, de todas as partes? E disseram que não faziam ideia. Eles não conseguiram resolver nenhum código, então é muito interessante. Se você é um cientista inteligente e não consegue descobrir algo, o que você normalmente diz? Bem, um dia saberemos, talvez ainda não tenhamos chegado à quebra do código. Mas, em vez disso, quase universalmente, eles levantaram as mãos e disseram: é lixo, risos.
deve ter permanecido como um resíduo de processos evolutivos passados. Acho isso interessante. Então, se você não consegue descobrir, então é lixo. Tenho um pequeno exercício para você, para sua imaginação, é divertido. É o século XIX, e um viajante do tempo aparece e diz: "Olá." E é óbvio que ele está viajando no tempo, e cometeu um erro, risos. Ele abre seu livro, e algumas folhas caem. Ele desaparece, de volta ao ponto no tempo que ele queria ir. E depois que ele se foi, você vê as páginas que ele deixou no chão. O que ele deixou para trás é um código QR. Ou QR Code. Agora, muitos de vocês sabem o que é um código QR. É um código que apontam com o smartphone e recebem um cardápio de um restaurante. Não é nada muito profundo, talvez risos. Mas se você estava no século XIX, e talvez estivesse em um laboratório, e isso aconteceu, e você viu com seus próprios olhos, você diz: "Um anjo apareceu. Alguém do futuro apareceu, e nos deixou uma mensagem." Você já olhou para um código QR? Onde começam? Sem nenhuma ideia, dos 5, 6 ou 7 elementos, que precisam se basear, uns nos outros, para finalmente, criar um código, entendê-lo, e depois traduzir esse código. Incluindo o que tem de traduzir, que é, claro, o smartphone, e tudo o que faz, com a inteligência artificial que ele tem. Como vão olhar para isso? Que decodificador você acha que em 1800, século XIX, poderia resolver um QR? Quem você acha que poderia fazer isso? A resposta é, provavelmente, ninguém, no mundo inteiro. Porque eles ainda não tinham acesso a coisas que não haviam sido descobertas, inventadas ou resolvidas. Eu gostaria de supor que eles poderiam resolver isso. Este sou eu, fazendo uma piada, eles resolvem e dizem: "Oh meu Deus, isso é do futuro, é um menu de restaurante, risos." Qual seria o significado disso? Você percebe o que quero dizer? Voltando ao DNA lixo. Eles não conseguiram resolver, então é um lixo. Bem, felizmente, em 2012, eles resolveram. Talvez você não saiba disso, não existe mais aquele DNA lixo, e eles descobriram, o que faz mais de 90% do DNA. Queridos, não fazia nada. Era um manual de instruções para o resto. Tudo o que viram lá, partes e pedaços de linguagem nele, os tipos de decodificadores que, eu diria, estavam prontos para ajudar, era um manual de instruções para o resto. Estavam prontos para ajudar, resolver isso, e eles fizeram, os linguistas funcionaram. Eles mostraram que tinha que haver uma linguagem, então se tornou algo como bibliotecas, cheias de livros, de modo que essas são as instruções que estão em seu DNA. E aqui eu quero dizer uma coisa, que você provavelmente já percebeu. Nesse lugar, coisas são reveladas. Se eles pudessem ler essas instruções, o que eles não podem, mas agora eles entendem o que poderia ser. Quando eles começarem a ler as instruções, quando eles começarem a abrir aquele código, eu me pergunto se eles vão informar. O código falará sobre seu Akasha, o que você experimentou em outras vidas, terá os sentimentos e os códigos, com os quais você está trabalhando agora. Mas a grande revelação falará sobre o 24º par multidimensional de cromossomos, que vocês receberam das estrelas. Muito bem visto, e identificado, se puderem ver os códigos, e saber o que significam. Isso virá algum dia. Isso, queridos, será a prova, de todas as coisas incríveis que tenho dito a vocês, por tanto tempo, que há muito mais no ser humano, do que mera biologia. Existe uma linhagem, que pertence às estrelas, que é linda, e essa linhagem, está começando a se abrir. Este 24º par de cromossomos, começa a se abrir, como uma cápsula do tempo. Não que se lembrem, de que são das estrelas, mas começarão a se lembrar, do que lhes deram. Uma sabedoria mais profunda. Talvez, uma compreensão, de por que estão aqui. Uma sensação de paz, quando não a têm agora. Este é o começo, apenas o começo. Minha previsão, um dia eles serão capazes de ler esse código. Neste momento, para eles, é como um código QR. Mas quando eles puderem ler,
A revelação estará aqui, e eles terão que pensar muito, antes de revelar. Mas acho que vocês estarão prontos para isso. Esta é apenas mais uma canalização, para mostrar sua magnificência. Quem você é, o que você é, e o que você pode se tornar. Parabéns, por chegar a este ponto de luz.